Senhor, nos ouvindo, Pai, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em busca, Pai, de uma palavra para os seus corações, Pai, em busca, Senhor, de um socorro. Muito obrigado, Deus, pela vida, Senhor, do Teu Filho, Senhor, Pastor Carlos Salles. Ó Deus, toma, Senhor, o Teu Filho do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Deus, unja o Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Ele venha, Pai, ó Deus, confiar, que Ele venha, Senhor, descansar, que Ele venha, Senhor, saber que o Senhor é Deus para cumprir com cada uma das suas promessas, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, no coração do Teu Filho, Senhor. Unja, Senhor, a sua boca, prepara, Senhor, os nossos corações para recebermos, Deus, a palavra que o Senhor separou esta noite através da vida do Teu Filho para os nossos corações. E que nós venhamos, Senhor, conceber com graça, sabedoria, com conhecimento e entendimento, Senhor, no Teu Espírito Santo. Aleluia! Para que o Senhor possa fazer a Tua vontade se cumprir em nossas vidas. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então que se cumpra, Senhor, no Teu Filho, na vida do pastor Carlos Salles, a Tua vontade, que se cumpra, Senhor, nas nossas vidas, a Tua vontade para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja, a paz do Senhor Jesus também aos nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham através da live. Que Deus esteja aí abençoando, operando de uma forma a transcender os nossos pensamentos, que nós venhamos, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos alcançados pelas suas benevolências, pela sua benevolência. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Oh, glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Podeis assentar. Aleluia. É um versículo assim que sempre me chamou muito a atenção esse versículo. Sejais meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Nós, a cada dia, temos que privar pela excelência da nossa apresentação diante do nosso Rei Jesus. Essa semana eu estava ouvindo uma ilustração excelentíssima. E essa ilustração ela fala de um pai, de uma mãe e dois irmãos. A mãe era separada do pai e ela era religiosa e condicionou seu filho ao Evangelho, e cresceu ele ali na igreja, e mais tarde ele chegou a ser um pastor, e todos daquela igreja local gostavam dele, e gostavam muito. O irmão que ficou com o pai era muito estudioso, também um irmão muito estudioso, e o pai mandou ele para estudar fora daquela cidade, no exterior. E ele estudou. Quando voltou, ele abriu um teatro naquela cidade, e ele era diretor
do teatro. E todas as vezes no culto ele falava do irmão dele e dizia assim: um dia meu irmão vai sair lá do teatro, vai vir aqui dentro da igreja e vai se converter. Ele vai aceitar Jesus dentro dessa igreja. E a igreja dizia amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. E ele convidou o irmão para estar indo à igreja, e o irmão disse para ele, com uma condição: eu vou na tua igreja, mas você também vai ao meu teatro. E ele diz assim: feito. E marcaram o dia, a data e a hora. E ele, quando foi à igreja do irmão, ele chegou meia hora antes. E quando ele chegou meia hora antes, não tinha ninguém para receber ele. Ele entrou dentro da igreja, tinha umas senhoras lá varrendo, arrumando as cadeiras, apressadas. Começou o culto, uma outra pessoa começou o culto, o irmão não começou o culto. E quando começou o culto, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas começaram a louvar e bater palma, mas aquele louvor e aquelas palmas desconexas. E daqui a pouco chega o irmão dele apressado, meia hora atrasada, o irmão que era pastor, consertando a gravata, e foi pregar, e logo falou ali: meu irmão está aqui, ó, glória a Deus, aleluia. E ali terminou o culto, o irmão foi embora, e ele também terminou o culto e nada aconteceu. E aí ele marcou para o irmão estar indo na igreja dele, ou melhor dizendo, no teatro. E quando o irmão chegou no teatro, a mesma coisa, chegou meia hora atrasado no teatro. Mas quando o irmão chegou no teatro, tinha duas pessoas na porta para recepcioná-lo, chamou pelo nome e ele ficou muito admirado. E ele foi entrando pelo teatro afora, o auditório do teatro muito cheiroso, muito bem limpinho, um silêncio tremendo. E quando ele foi no banheiro com ar condicionado, um banheiro cheiroso, extremamente bem arrumado. Quando ele sai do banheiro, uma pessoa o acompanha até o seu assento, e ali estava reservado para ele o primeiro assento do teatro. A pessoa conduziu ele, e ali onde ele sentou, no primeiro assento do teatro, estava escrito o seu nome. E aí começou a programação do teatro, e quando eles começaram no espetáculo, todos os passos, todos bem certinho, as palmas conexas, tudo de primeira qualidade, nada saiu do lugar. Terminou o show do teatro, o irmão o conduziu ele ao seu camarim. Chegando no camarim, tinha uma mesa farta de tudo do bom e do melhor para ele almoçar, comer e ficar ali à vontade. Terminou aquele almoço, o motorista pegou o pastor, que era irmão dele, levou ele e deixou dentro de casa. E aí os dois depois tiveram uma conversa. Ele disse assim: enquanto você estava pregando, meu irmão, as crianças estavam correndo para um lado e para o outro da igreja. As pessoas levantavam, iam ao banheiro, iam beber água, fazia isso, fazia aquilo. Mas quando você entrou no teatro, ninguém se levanta para não atrapalhar o outro que está assistindo o espetáculo. Aquele momento que é destinado para o espetáculo, ninguém se move do seu lugar. Não tem um barulho, nem um grilo. Não cai um celular no chão, não cai uma tampinha de refrigerante no chão. É um silêncio tremendo. Ninguém vai a lugar nenhum. E ele dizendo para o irmão: olha, ali no teatro, eu sou ator, eu estou representando. Aquilo é algo assim
que eu estou fazendo é uma ficção. Mas você que vive a verdade do Evangelho, você tem que privar pela excelência. Aleluia. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, o que nós estamos apresentando diante daquele que é glorioso, daquele que é verdadeiro, daquele que há de julgar, aleluia, os vivos e os mortos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ver o que nós estamos fazendo diante dele. E às vezes a gente dá mais valor a uma pessoa que a gente põe uma amizade, que a gente tem uma amizade, que a gente joga um futebol, que a gente sai para ir no shopping, que a gente é amigo da escola, que é amigo do trabalho, que é Deus. Aleluia. A gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu quero Te pedir, Senhor, que a minha vida seja reta, sincera, a minha vida seja de excelência diante do Senhor. Aleluia. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos posicionar diante desse Deus, falar: Senhor, olha, de hoje para frente eu não quero viver de qualquer maneira na Tua presença. Quantas pessoas, amados irmãos, até hoje têm vivido de qualquer maneira na presença desse grande Senhor? Quantas vezes, amados irmãos, olha, o meu filho Brenda, ele trabalha num restaurante, a minha esposa fala assim: olha, quem trabalha num restaurante, o restaurante tem comida de primeira qualidade para todo mundo, mas pergunta a minha esposa, quando ele chega lá, aquela comida de primeira qualidade não é dada para os funcionários. Os funcionários fritam linguiça, fritam ovo para comer lá, e só come depois que todo mundo comeu, depois que serviu todo mundo. Não come nada que é especiaria do bom e do melhor, não. Os funcionários obedecem à risca. Não tem como tirar um pestilho, deixa ficar o garfo aqui numa costela, deixa ficar o garfo aqui num bife. Não tem isso não. E muitas vezes, amados irmãos, a gente olha para dentro da casa do Senhor, a gente entra dentro da casa de Deus como se nós fôssemos pobres-estar. A gente precisa entender, amados irmãos, conforme eu trago no meu coração e tenho visto a respeito do que Deus tem colocado diante de nós. O Senhor, ele disse assim: olha, pois o próprio Filho do Homem, Marcos 10:45, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar vida em resgate por muitos. A gente olha a palavra do Senhor que está em Filipenses capítulo 2, como Jesus, ele se esvazia dele próprio, como Jesus, ele desce, aleluia, ele chega a ponto, aleluia, das Sagradas Escrituras diz que ele, aleluia, se apresenta como servo. Ele fala: eu sou servo. Ele não teve com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Diz aí em Filipenses capítulo 2, nós já lemos esse texto várias vezes, mas a gente precisa trazer isso para dentro do nosso coração. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, completai, aleluia, o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. O que ele está falando? Olha, que tenha isso comigo, que você venha colocar isso no teu coração, conforme eu tenho colocado. Ele diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que ele está dizendo? Tendo o mesmo amor, para amar conforme Jesus amou, para amar conforme o apóstolo Paulo está falando que deve amar. Ele está falando também, amados irmãos, preste bem atenção, ele está dizendo o mesmo ânimo, que às vezes quando olha, a gente está desanimado diante do Senhor. A gente não priva pela excelência, mas nós devemos privar pela excelência. Ele diz assim: nada façais, aleluia, por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo.
voltarei aqui, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. E muitas vezes, amados, tem acontecido isso. Quantas vezes nós estamos de nariz em pé, a gente subjuga aquelas pessoas que estão do nosso lado. Fala, isso aí não vale nada, isso aí nem sabe falar. A gente olha, isso aí, se você conhecesse essa pessoa no passado, isso aí era prostituta, isso aí era vagabundo, isso aí matava, isso aí vivia correndo atrás de mulher. A gente julga o passado das pessoas e a gente não vê o que Cristo fez na vida dela hoje em dia, o que ela é. E aí a gente vive nesse julgamento, mas Cristo está falando, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também pelo o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, desça, aleluia, do teu pedestal. O que ele está dizendo? Desça do teu orgulho, faz igual Naamã, desce e mergulha 7 vezes para que você seja restaurado, para que você venha, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser uma pessoa que venha privar pela excelência diante do glorioso Deus de Israel. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Ele Deus, está escrito que sendo em forma de Deus, sendo Ele Deus, a gente sabe que Ele era 100% homem, 100% Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele deixou a sua deidade. Ele se esvaziou. Ele falou assim, não quero viver conforme vocês aqui na terra. Eu quero sofrer conforme vocês sofrem. Eu quero passar pelas mesmas provações, pelas mesmas situações que vocês estão passando. A gente precisa entender isso, mas muitas vezes, amados irmãos, a gente não quer fazer o mesmo. Diz no versículo 8 de Filipenses capítulo 2, e achando ele em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, aleluia, Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós precisamos, aleluia, assim conforme diz o apóstolo Paulo, sejais meus imitadores, assim conforme eu sou de Cristo. Nós devíamos imitar ao apóstolo. Nós devemos fazer a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Nós devemos, aleluia, clamar, falar, Espírito Santo, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convence-me. Porque eu creio na tua sagrada escritura que ela diz que o Espírito Santo tem intercedido por mim com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo, segundo a tua palavra, está dizendo que se hoje nós ouvimos, aleluia, a voz do Espírito Santo, para que nós não venhamos endurecer o nosso coração, mas que nós venhamos dar ouvido àquilo que o Espírito Santo tem falado a cada um de nós. Então, meu amado irmão, é necessário, e é gostoso, é bom, nós estamos fazendo a obra do Senhor com excelência. Eu estava pregando essa palavra lá no Lote 1000, hoje eu estava falando a respeito, amados irmãos, que se nós tivéssemos alegria de ter alguém do nosso lado, conforme nós temos alegria de estar na presença do Senhor, sabe por que eu estou dizendo isso? Preste bem atenção. A palavra do Senhor diz lá em Reis, livro dos Reis, que Geazi agora ele diz assim: olha, meu Senhor, o exército da Síria nos sitiou e nós estamos perdidos. E Geazi fica em aflição. Eliseu sai
da tenda dele. Quando Eliseu sai da tenda, ele fala com Geazi: Geazi, deixa eu te dizer, não esmoreça o teu coração. Sabe por causa de quê, Geazi? São mais os que são conosco do que os que estão com eles. Esse grande exército que tu está vendo, tu não sabe a mínima coisa do que você está falando. Mas eu vou orar ao Senhor para que Ele abra os teus olhos e você veja o grande exército de Deus que está aqui no nosso meio. E quando abriu os olhos de Geazi, ele viu carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Já imaginou? Aqui nesta noite nós somos poucas pessoas, mas os anjos do Senhor, carruagens de fogo, estão ao nosso redor. Nós temos privilégio, aleluia, de estar sendo cuidado pelo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós morremos, nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Quando nós fechamos os olhos nessa terra, nós passamos da morte para a vida. Creio eu que cai aqui o corpo, porque o pó volta ao pó. Aleluia. Mas o espírito volta para Deus. Aleluia. E quando isso acontecer, os anjos do Senhor, que nós não estamos vendo, conforme Geazi e Eliseu viu, eles vão nos conduzir a Jerusalém celestial. Mas isso é uma alegria, um gozo que tem o nosso coração, é uma verdade plena do Evangelho para a minha vida e para a tua vida. Mas e as pessoas que estão perecendo? Sabe o que acontece com as pessoas que estão perecendo? A Bíblia diz que o demônio, o diabo, Satanás, estão tomando conta da vida delas, para que elas não aceitem Jesus. A cada momento que elas têm uma decisão de chegar à casa do Senhor, elas são impedidas de chegar à presença do Senhor. E aí, a palavra está dizendo que eu e você temos a oportunidade de estar pregando, de estar falando com elas, de estar convidando para a casa do Senhor. Aleluia. E eu estava dizendo lá hoje no Lote 1000, se cada uma pessoa convidar uma pessoa para estar aqui, se cada membro convidar uma pessoa, dentro de um ano aqui não tem lugar para ficar ninguém. A gente vai ter que mudar de lugar. Porque a pregação do Evangelho, ela tem que ser pregada por mim, por você, ela tem que ser pregada por todos. E assim, conforme aquele pastor disse, olha, quando meu irmão vier aqui, ele vai se converter. Mas os pontos negativos daquela igreja fez com que o irmão chamasse a atenção do pastor. Fala, você que vive a verdade do Evangelho, que você vive a verdade do Deus vivo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, de Jacó, você tem que privar pela excelência do que você está fazendo, para convencer as outras pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo que faz isso, mas o Espírito Santo usa a tua vida. Se você não priva pela excelência, as pessoas olham para você falando, não quero ser igual a você não. Mas se você é uma pessoa que tem vivido uma excelência, e você que tem testemunhado, testificado desse Deus Todo-Poderoso, as pessoas vão olhar para você e vão querer ser crente. As pessoas vão olhar para você e vão querer estar na presença de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, mudar o nosso caráter, a nossa atitude. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser firmes no nosso propósito. Glória a Deus. E muitas vezes, amados irmãos, o que tem acontecido são falácias, conforme a palavra do Senhor está dizendo em Atos capítulo 5. O cristão, ele tem que ser, se ensina ou não, que passar disso é procedência maligna. A gente olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Disseram que ia vender a herdade, portanto, e chegou lá e enganou o apóstolo Paulo. Ele falou, não me enganaste a mim, não mentiu a minha pessoa, que sou eu, Pedro, mas mentiu ao Espírito Santo.
E agora, por causa da tua mentira, você vai morrer, vai descer a sepultura. Quantos mortos vivos estão dentro da igreja do Senhor? Que vive na mentira, que vive na hipocrisia. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser lavados, remidos, transformados para a glória de Deus. O Senhor está nos chamando à excelência. E muitas vezes, amados irmãos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós falamos, nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que a verdade do Evangelho nos ensina. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar lendo as Sagradas Escrituras. Nós precisamos estar buscando ao Senhor e falar assim: eu quero, Senhor, realmente estar fazendo a tua vontade. Eu quero realmente estar contribuindo com a tua obra, com a minha vida. Com a minha vida. Aleluia. Nós precisamos dar a nossa vida em prol do Evangelho. Porque não adianta viver um teatro. O que pareceu que era a igreja era o teatro, e o teatro era a igreja. A gente precisa privar pela excelência. A gente não pode deixar, amados irmãos, viver uma bagunça, aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos que viver realmente uma vida diante do Senhor, uma vida que o Senhor vem e nos transforma. Eu ainda estava vendo um outro versículo que eu gosto muito, que fala a respeito de Salmos 69, Salmo de Davi 69, versículo 9. Davi, ele olha e ele diz assim, preste bem atenção o que ele diz: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. O que ele estava dizendo? Ele estava falando assim: quando as pessoas elas maldizem a tua casa, quando as pessoas falam mal da tua casa, eu sinto na minha carne, eu choro. Quando as pessoas falam mal da tua casa, quando falam mal do pastor, do irmão, do irmã, eu sinto. Isso faz mal para mim. Eu tenho sofrido com essas coisas. Ele diz dessa maneira: o zelo da tua casa me devorou. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu quero ser zeloso pela casa do Senhor. Quando nós fazemos, amados irmãos, para a casa do Senhor, Deus nos retribui. Ele faz muito mais pela minha vida e pela tua vida. Quantas vezes, amados irmãos, a gente entra ano e sai ano. Eu sei que ninguém vai ficar para semente, com certeza. Mas eu já preguei, já falei para vocês, quando o apóstolo Paulo ele fala com Timóteo, ele fala assim: Timóteo, guarda um bom depósito diante do Senhor. Seja um bom mordomo, seja um bom dispenseiro da casa do Senhor. E aí, se você tem o costume de orar, você tem o costume de interceder pelas pessoas, se você tem o costume de doar, se você tem um costume de abraçar, um costume de dar carinho, um costume de presentear, tudo que você faz, amados irmãos, tem uma máxima aí no mundo que diz assim: a mão daquele que doa flores sempre sobra um pouco de perfume. A mão daquele que doa flores sempre sobra um pouco de perfume. Quando você dá a flor, você cheira na mão, está ali o perfume da rosa que você doou. Então, quando você ora, quando você clama, Deus está de olho em você. Fala assim: olha, eu quero estar também abençoando da mesma forma que Ele tem abençoado outras pessoas. Eu quero abençoar Ele. Conforme Ele tem sido mão aberta, Ele tem aberto a sua mão e tem abençoado a obra do Senhor, tem abençoado a outras pessoas. Eu também quero abençoá-lo.
A gente precisa entender isso, mas muitas vezes, amados irmãos, nós não entendemos. A Bíblia diz que é mais abençoado dar do que receber. Outro dia eu fui abordado e o meu cunhado, ele disse assim para mim: tu gostaria de pagar um imposto de mais ou menos 10 mil reais, 19 mil reais? Eu falei: gostaria. Porque quanto mais imposto você paga, é porque você está recebendo aquele dinheiro para pagar o imposto. Se você vai pagar um imposto aí de 19 mil reais, tu ganhou aí mais ou menos 190 mil. Se você for pagar esse imposto alto, é a mesma coisa o dízimo, a oferta. Eu tenho dado um dízimo de 500 reais. É sinal que eu ganhei 5 mil reais. É bênção. Eu quero dar um dízimo de... tu quer dar um dízimo de 5 mil reais? Quero, porque eu vou ganhar 50 mil. Aleluia. E aí as pessoas talvez tenham ali um dízimo alto para dar, mas fica se amarrando. Mas a Bíblia fala: mais abençoado é dar do que receber. Porque quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. É assim, está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele abre as janelas do céu, repreende o devorador e derrama bênção sem medida sobre a tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. Tem muitos que duvidam dessa preciosidade de Deus. Diz as Sagradas Escrituras, amados irmãos, que havia um general que se encostava ali junto ao rei, e Eliseu profetizou haveres, porque naquele tempo, amados irmãos, vendia-se uma cabeça de porco por 7 ciclos, um negócio assim, e vendia também esterco de pombos por 5 negócios lá. Só sei que era 7 a cabeça de porco e o esterco de pombo era 5. As pessoas estavam comendo esterco de pombo, a ponto de uma senhora ela clamar para o rei, dizer assim: olha, rei, essa mulher que está junto aqui comigo, ela disse para mim matar o meu filho, e a gente colocou o meu filho dentro do caldeirão, a gente comeu ele ontem, e ela disse que hoje ela ia me dar o seu filho para a gente matar, colocar dentro do caldeirão e comer, mas ela escondeu o filho dela. E o rei, ele ficou furioso, ele falou assim: se hoje passar, hoje não passa, a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar sobre o seu pescoço, de hoje não passa. Mas Eliseu, ele profetizou, falou: amanhã, na porta do rei, ali haverá abundância de haveres. E aquele general falou assim: ainda que Deus abra com portas no céu, isso não vai acontecer. E Eliseu diz assim: olha, tu vai ver essas coisas acontecer, porém tu não vai comer. Quem duvida não come, quem duvida perece. E quando ele estava ali na porta para vender aquilo que foi arrecadado, sabe o que aconteceu? As pessoas estavam com tanta fome que passou por cima dele e ele morreu. Num só dia, Deus matou 185 mil pessoas que estavam sitiando Israel. Só com o ruído que ele deu no céu. A gente precisa entender, amados irmãos, quando nós estamos diante da excelência de Deus. Deus, ele faz as coisas na minha vida e na tua vida num estalo de dedo. Quando nós privamos pela excelência diante do Criador. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar na sua presença, acreditar em tudo que Ele tem para com a minha vida, em tudo que Ele tem para com a tua vida. Nós não podemos retroceder daquilo que Ele nos deu, porque quando no início, amados irmãos, que nós aceitamos Jesus, nós tínhamos algo assim dentro de nós, que a gente toda hora a gente vivia naqueles arrepios, a cabeça toda arrepiava, a gente ficava todo arrepiado. E aí, aqueles arrepios que a gente sentia, a gente vivia chorando. A gente falava assim: olha, eu quero estar servindo esse Deus.
A gente tinha prazer de toda hora falar assim: o que eu posso fazer na casa do Senhor? O que eu posso estar ali me apresentando para fazer? Mas vai passando o tempo, a gente esquece como foi o primeiro amor. Se a gente olhar o nosso passado, eu já contei aqui, eu olho para o meu passado, quantas vezes, amados irmãos, o caminhão do lixo chegava e despejava na ribanceira, aquele monte de lixo, estava eu lá catando latinha, para vender as latinhas, ferro velho, ia vender o ferro velho. Vocês veem diante dos olhos de vocês toda hora aí de manhã, aqueles monte de pessoas rasgando o saco aí, catando garrafa PET, catando latinha, catando um monte de coisa, passando por uma situação difícil. Assim era eu. Quantas vezes, amados irmãos, me encontrava bêbado, quantas vezes me encontrava vomitando, quantas vezes me encontrava numa situação difícil. E assim foi com a vida de cada um de nós, de maneira diferente. Quantos fumavam 2, 3 cartelas de cigarro? Quantos não chegavam em casa, recebiam o salário, não chegavam em casa para deixar com a esposa aquele dinheiro para comprar os mantimentos mensais, mas chegava em casa, já chegava duro. Quantas vezes, amados irmãos, vocês passavam na tendinha e já deixavam ali metade do dinheiro de vocês, porque durante o mês, antes de receber, já estava comprando cerveja, já estava comprando cigarro, já estava deixando ali a bebida para os amigos e fazia isso. Não tinha o leite da criança, não tinha um remédio, não tinha nada, mas hoje em dia é tudo diferente. Deus, Ele fala que nos tirou do império das trevas, mas tirou verdadeiramente, não é uma palavra assim bonitinha para você acreditar, não, tirou mesmo. Tirou do lamaçal, tirou da maconha, tirou da prostituição, tirou do crack, tirou do adultério. Quantos foram lavados, remidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, e agora encontra diante do Senhor em perfeita situação, e Deus tem abençoado, Deus tem protegido, Deus tem guardado, mas não priva, pela excelência do servir ao Senhor, a excelência de estar colocando diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor é a primazia da minha vida, o Senhor é tudo para mim, eu não posso de maneira nenhuma deixar o primeiro lugar teu na minha vida. E aí quer fazer tudo conforme a sua própria vontade. Mas quando a gente se encontra, amados irmãos, quer ver uma coisa? Eu tenho visto por aí e quero dizer a você: quantas pessoas estão vivendo a sua vida desregrada. Aí aceitou o Senhor Jesus Cristo na hora de uma dificuldade, e aí o Senhor Jesus entrou com a providência. O Senhor Jesus lá do céu levantou a sua mão e falou: olha, eu quero que essa pessoa seja curada, transformada. E a pessoa é curada, transformada, a pessoa tem um casamento, a pessoa tem filhos abençoados, a pessoa tem carro abençoado, a pessoa tem casa abençoada, tem um salário abençoado, tem tudo de bênção na vida dela. Daqui a pouco ela deixa de servir o Senhor. O caminho que ela priva é praia, o caminho que ela priva é bailes, o caminho que ela priva é cervejada, o caminho que ela priva é churrascada. Aí de repente ela se encontra numa situação difícil. Agora eu estou com câncer de próstata, eu estou com câncer de mama, eu estou com câncer de garganta, eu estou com câncer de ovário. Aí você olha para a pessoa vira outra pessoa, a pessoa dá a vida dela, a pessoa deixa tudo que ela está fazendo, e ela agora é a pessoa mais fiel ao Senhor. Ela dia e noite está de joelho dobrado, a pessoa está dia e noite buscando o Senhor, mas só busca o Senhor na hora mais difícil de sua vida. A gente tem que aproveitar e buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto está fluindo do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas.
Nós não podemos deixar o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que ele fala que aquela pessoa é casa. Ele diz: a casa foi limpa. Agora a pessoa, ela não dá a devida atenção ao Senhor e ela vive desregradamente. Aí o que vai acontecer na vida dela? Está dizendo o Senhor que volta para a vida dela 7 legiões de demônios, piores do que os demônios que ali estavam antes. E aí fica muito mais difícil de voltar à presença do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: eu fui limpo. Aleluia. E essa oportunidade que eu tive de Deus, eu não quero que ela se perca. Eu quero segurar com unhas e dentes a oportunidade que eu tive de Deus. Então essa oportunidade que eu tenho de estar servindo a Deus, essa oportunidade que eu tenho de estar colocando a minha vida no altar, é uma oportunidade única. Porque se eu vacilar com os meus pés, eu sei que o inimigo da minha alma, ele vai fazer de mim gato e sapato. E tem feito com muitas pessoas gato e sapato. A gente precisa entender, amados irmãos, valorizar aquilo que Deus fez por nós. Nós não éramos nada, mas o Senhor fez com que nós fôssemos pessoas direitas, pessoas restauradas, pessoas que agora têm um caráter ilibado, pessoas abençoadíssimas. A gente precisa dar valor àquilo que o Senhor fez por nós. E muitas vezes, amados irmãos, a gente fica fazendo igual Esaú, trocando aquilo que é excelente de Deus por um prato de lentilha, por momentos de vacilos na nossa vida. E por causa de um momento de vacilo, amados irmãos, nós podemos viver amargamente para sempre no inferno. Mas se nós privarmos a palavra do Senhor, se nós privarmos as oportunidades que Ele tem nos dado, nós vamos viver essa excelência. Porque quando nós oramos, amados irmãos, o Senhor logo responde. Porque quando nós pedimos, o Senhor logo entra com providência. Porque nós temos diante dele um bom depósito. Porque nós temos diante dele uma vida de santificação. Porque nós temos diante dele uma vida de entrega. Uma vida prazerosa na presença do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos nos fortalecer nele. Nós precisamos ver aonde as coisas estão erradas. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos ajustar com o nosso Deus. E falar: Senhor, olha, eu preciso desse ajuste aí. Que Teu Espírito Santo esteja falando comigo. Eu preciso estar evangelizando. Eu preciso trazer pessoas para dentro da Tua casa. Porque isso que eu tenho de beleza espiritual, isso que eu tenho de conhecimento espiritual, eu não quero que outras pessoas venham estar povoando o inferno, mas eu quero saquear o inferno e povoar o céu. Em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão sedentas de uma palavra? Quantas pessoas estão sedentas de um abraço? Quantas pessoas estão sedentas de uma palavra rema, de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor? A gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes, eu ainda estava pensando e falando a respeito do elefante, né? Tem aí a parábola do elefante. E a parábola do elefante diz que quando o elefante ele é levado para o circo, tem lá uma estaca de ferro que o dono do circo ele finca na grama, dá umas marretadas naquela estaca de ferro e coloca ali o elefante preso por uma corda, e marra a perninha do elefante ali na corda. O elefante ele tenta puxar, e ele não sai. E ele tenta puxar, não sai. E ele vai crescendo. Quando você olha para o elefante assim, você perde um elefante, o elefante é um monstro perto de você. Mas na mente dele, porque ele tentou sair e não conseguiu sair, aí o que acontece? Ele para de tentar. E às vezes quando nós falamos para uma pessoa: Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu, a pessoa fala: não quero saber de Jesus. Aí você fala: olha, Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu, a pessoa não quer saber de Jesus. Aí você fala: Deus amou o mundo de tal maneira
que deu, aleluia, o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala, não quero saber de Jesus. Aí você dá por convencido, nunca mais você fala de Jesus para a pessoa. Mas a vida do crente é uma vida de insistir, é uma vida de persistir, é uma vida de muito mais além. Nós não podemos nos dar por convencido. Às vezes você está procurando uma aposentadoria. Eu tenho falado isso muito com a minha esposa, por causa das dores de sua mão. Aí procura uma aposentadoria, a pessoa fala assim, tu nunca vai aposentar não. Aí a pessoa fala assim, não, hoje em dia isso aí não aposenta mais não. Aí fala, isso aí não aposenta mais não. A gente dá por convencido e a gente não insiste naquilo que a gente precisa. Mas se nós precisamos e nós insistimos naquilo, Deus ele vai bater o martelo e vai te dar vitória. A gente precisa insistir, a gente não pode dar por convencido. Então se tem uma pessoa que ela precisa de Jesus, você ora, jejua, coloca o teu joelho no chão e fala para a pessoa, se você precisa de um favor de Deus, você ora, coloca o seu joelho no chão, clama ao Senhor, Deus vai entrar com vitória na tua vida. Teve uma vez que as pessoas estavam ligando do presídio, a minha esposa não sabia que era do presídio, que estava ligando, ligou aqui para casa e ficou com ela mais ou menos 1 hora no telefone, falando com ela que ela ganhou o caminhão do Falsão. E ela acreditou naquilo. Naquela época veio uma conta para me pagar de R$350. Era dinheiro que não acabava mais. E aí eu falei assim, como que eu vou pagar isso se eu não tenho dinheiro para pagar essas coisas aí? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou levar isso para o Procon. Levei para o Procon. Na primeira audiência, falou assim, você não tem direito de nada, você perdeu, vai ter que pagar a conta. Eu falei, mas eu não comi, não bebi, ligaram para ela, não foi ligação a cobrar, ela recebeu a ligação, e isso, aquilo, falando, pode ir embora. Aí eu fui a segunda vez na audiência, falou, tu perdeu. Aí foi na terceira vez no Procon, falou, agora extinguiu isso que tu fez aí, acabou, não tem recurso mais. Aí eu falei, tá bom. Aí entrei no juizado de pequenas causas, consultei o advogado que eu trabalhava no prédio onde tinha um advogado, consultei ele falou, tu não vai ganhar não, tu vai perder. Na primeira audiência que eu fui lá, eu ganhei, no juizado de pequenas causas. Aí levei para ele e falei aqui, ganhei a causa. Agora se eu dou por convencido, falar assim, não, olha, realmente eu sei que eu vou ter que pagar uma coisa que eu não comi, uma coisa que eu não bebi, não foi eu que errei, não fiz aqui. As pessoas vão assim, engole, e a gente vai engolindo. E a gente vai morrendo, e a gente vai dando por convencido. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que Jesus ele pagou por nós um preço ali na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E quando ele morreu, ele falou, Pai, está consumado, a vitória está consumada. E quando Jesus fala que a vitória minha e tua está consumada, a gente não pode falar assim, eu não tenho vitória, eu ainda estou me esforçando. Não, eu tenho vitória em Jesus Cristo. Eu já sou vitorioso. A gente precisa entender isso. A gente não pode retroceder do que Jesus conquistou lá na cruz por mim e por você. Nós já somos vitoriosos, amados irmãos. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Nós somos vitoriosos, o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Os anjos do Senhor, conforme eu falei, ali Eliseu orou, abriu os olhos de Geazi. Amados irmãos, o mundo é espiritual, aleluia, você não conhece, mas quando você abre a tua boca e fala assim, o meu Senhor Jesus está comigo, ele diz assim, olha, entra no silêncio do teu quarto, quando teu pai te vê ali no secreto, tudo que você pediu, meu pai, no meu nome, eu vos concederei a você. Então Jesus, ele concede a você, quando você tem fé, quando você coloca a tua vida no altar. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, pede o Espírito Santo, que nós sejamos excelentes pessoas para trabalhar no seu reino. E às vezes, amados irmãos, a gente fica aí a vida toda, a mesma coisa, vivendo uma mesmice, mas nós temos que viver em novidade de vida. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não te dê por convencido, priva pela excelência de Cristo na tua vida, priva para o melhor de Cristo na tua vida. Às vezes eu estou me arrumando e aí a minha esposa fala assim, olha, tu está se arrumando, mas aonde tu vai tão bonito assim? Eu falo assim, eu quero viver a cada dia como se fosse o último dia da minha vida.
Eu quero estar bonito para Cristo. Eu quero estar cheiroso para Cristo. Eu quero estar fazendo a obra de Cristo. Você fala, mas é uma coisa simplesinha. Tu vai ali até mesmo na rádio, o pessoal fica colocando pilha. Está tão bonito, aonde tu vai? Não, eu quero viver como se fosse o último dia da minha vida. Eu quero dar o melhor para o meu Deus. E a gente precisa fazer isso. E às vezes, amados irmãos, as pessoas veem aí uma coisa e falam assim, pastor Carlos, que às vezes está eu sozinho, eu prego como se estivesse pregando para 1.000, 30.000 pessoas. Glória a Deus. A gente precisa fazer isso. No louvor, amados irmãos, a gente precisa falar, Senhor, olha a minha garganta. Eu preciso, Senhor, explorar tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero coisas melhores para a minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo, não se deixe convencer pela voz do opressor. Mas nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, privar pela excelência do conhecimento que nós temos de Cristo. Nós precisamos, em nome do Senhor, estar nos dando aí o melhor. E isso é realmente bom para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Nós temos que fazer tudo de bom para dentro da casa do Senhor. Esse último encontro que nós tivemos aí, meu amado irmão, minha amada irmã, nós tivemos um encontro de pastores aí. O que o pastor Carlos Augusto, ele falou, missionário Lucinéia, das coisas que a gente fez aí, ele falou assim, o pastor Carlos, ele preparou um banquete. Aí, o outro pastor disse assim, olha, a gente não tem condições não, quando as pessoas for na outra igreja, a gente não tem condições de fazer isso não. Aí veio um outro pastor e falou assim, o pastor Carlos, ele tratou cada pastor que apareceu como príncipe e pastora como princesa. É isso que a gente deve fazer com os homens e as mulheres de Deus. Está escrito nas Sagradas Escrituras, aquele que tem como fazer o bem e não faz, ele peca. Vamos fazer o bem sem reparar a quem. Vamos dar o melhor de nós. Vamos dar o melhor de nós. Glória a Jesus. Não é bom quando você faz algo, alguma coisa, talvez a igreja até não tem condições de fazer, mas aí naquele momento a igreja não tem, mas você tem. Você vai e faz. E Deus, ele vai te retribuir, Deus vai te honrar. E é bom as pessoas falando, não, fez, mas fez com excelência. E foi uma coisa muito bem feita. Deus agiu com poder e grande glória. Deus agiu de uma maneira assim, maravilhosa. E eu gostei muito, amados irmãos. Eu gostei muito. E creio que na hora que nós formos em outros lugares também, as pessoas vão tratar a gente conforme nós tratamos elas, de assim, coisas maravilhosas. Nós tivemos em outras igrejas que fizeram mesmo. A reunião das mulheres são reuniões excelentes. As reuniões das pastoras são coisas assim, tremendas. E a gente precisa dar o melhor para Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ver esses pontos. Aí a gente não precisa do pastor estar falando, mas a gente sabe os pontos que a gente precisa melhorar. E a gente precisa falar, Deus, olha, venha, eu quero caminhar de mão dada contigo. Venha, Senhor, eu quero estar de joelhos dobrados. Eu quero estar orando por essa obra. Eu estava ainda falando daquela pregação que nós fizemos aqui, que o apóstolo Paulo, ele diz que ele gerou filhos das suas próprias entranhas. Quando ele fala isso, ele fala de filhos espirituais. Quantas pessoas ele pagou preço alto? Ele fala de Onésimo, que a respeito que ele, se ele te deve alguma coisa, ele fala para restituir ele ao emprego, porque ele era servo, ele tinha fugido. Ele fala assim, recebe ele de volta, porque assim como a vida dele, tu me deve a tua própria vida. Porque ele dava, ele doava o seu tempo, ele doava a sua vida para estar investindo na vida dos outros. Ele gerava filhos da sua própria entranha. Assim, em nome de Jesus, nós pregamos a respeito de Ana.
Aleluia. A Bíblia fala que Deus fechou a madre de Ana. Mas Ana agora, ela chega dentro do templo do Senhor. E ela fala: Senhor, olha, eu não quero ficar sem dar filho para o meu marido. Ela chora, derrama lágrimas na presença do Senhor. O próprio profeta olha para ela e fala assim: tu está bêbada nessa hora? Ela fala: eu estou amargurada de alma. E eu tenho me derramado diante do meu Deus por causa de um filho. E o profeta abre a boca e fala: vai, daqui um ano Deus te considera um filho. Dali um ano ela teve um filho. Porque ela chorou na presença do Senhor. Nós precisamos gerar filhos espirituais. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, olhar para essas cadeiras aqui dentro da igreja, todas repletas conforme já foi um dia. A gente precisa orar pelas pessoas que se desviaram, as pessoas que estão vivendo aí no mundo, já teve uma experiência com Deus e hoje vive uma vida desregrada. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente falando? E a gente precisa trazer essas pessoas de volta. A gente precisa orar, a gente precisa clamar. E Deus conta comigo, conta contigo. Porque é muito bom, amados irmãos, quando a gente vai fazer uma excursão, né? A gente pega um ônibus na excursão, e aí a excursão que a gente vai fazer, imagina você, tem ali piscina na excursão que a gente vai, talvez é um hotel fazenda, tem um queijo de manhã, tem pão, aí naquele hotel fazenda tem café com leite. Naquele hotel fazenda você vai passear ali, vai usar a piscina, vai para um lado, vai para o outro. Aí você está dentro do ônibus, está todo alegre, está olhando de lá de fora aquelas pessoas que não puderam pagar passagem, não puderam ter condições de passar ali uma semana naquele hotel fazenda, mas você vai toda animada, toda alegre, né? E aquelas pessoas que você queria que fosse também está ali do lado de fora. Ah, se eu pudesse, eu pagava para ela. É assim naquele grande dia, quando a gente entrar dentro do ônibus, a gente vai olhar para o lado de fora, a gente vai sentir tanto aquelas pessoas que ficaram para trás. Olha lá, eu queria tanto que essa pessoa fosse comigo. Deus tem ali um céu que tem ruas de ouro. Deus foi preparar palácios lá no céu, casas espirituais. E aí eu estou deixando meu filho, eu tanto orei por ele, tanto clamei por ele. Eu estou deixando minha esposa, eu estou deixando meu esposo. Olha aí. Eu estou deixando minha mãe, estou deixando meu pai. Que tristeza, né? É bom aí, se você pudesse falar: vem, entra aí. Motorista, abre aí um ônibus, tem mais gente para entrar. Eu quero apresentar lá o Senhor Jesus, quando a gente for atravessar lá os portões celestiais, falar: Senhor Jesus, eu preguei para o meu pai, ele converteu, olha como que ele está animado para entrar, Senhor Jesus, ele, olha a alegria dele, olha o coração dele, ele te amou todo dia, desde a sua conversão, ele tem te amado, ele amou e tem amado. Aí você fala: olha minha mãe, como a minha mãe está animada para entrar, está ali dando glória, vai entrar. Mas quando você olha para trás, eu falei tanto para ele, eu falei tanto para ela, mas eles não quiseram. Aí você olha lá, o diabo todo animado com o garfo lá, vai. Aí você fica olhando e falando: meu Deus, o que aconteceu? Uma tristeza grande. A gente tem isso aí, conforme diz as Sagradas Escrituras, em Lucas, né, capítulo 16, versículo 17. Ou 19, que fala ali, amados irmãos, que no Hades foi aquele homem rico, né? E ali ele vê Lázaro no seio de Abraão, e ele vê aquela maravilha, né? Imagino eu que ele está vendo lá aquele jardim, aquele gramado todo bonito, e Lázaro agora não está mais cheio de ferida, mas Lázaro agora está com a pele renovada, Lázaro agora está com o cabelo bonito, uma barba feita, os dentes todos branquinhos, escovados. Lázaro agora está com as vestimentas toda branca, e lá em cima Lázaro está todo feliz no seio de Abraão, e ele fala assim: olha, manda Lázaro aí que molhe o seu dedo na água e coloque nos meus lábios, que eu estou aqui perecendo. Eu estou aqui em tormento. O calor aqui é inextinguível, o calor aqui não cessa. Aqui o bicho não morre. Já viu quando os pernilongos, você está orando e os pernilongos vêm, morrem daqui, morrem dali? É ruim pra caramba. Imagina.
o bicho que fala lá, o calor tremendo que está lá no inferno. Mas o bom vai ser, amados irmãos, quando nós falar assim, não, vem cá meu pai, vem minha mãe, vem cá minha família, vem todo mundo, eu quero apresentar vocês para Jesus. E Jesus vai mostrar as mansões celestiais para cada um de nós, e nós vamos morar com Ele aí no céu. Isso vai ser fantástico. Mas quantas pessoas têm declinado da sua fé? Quantas pessoas têm vivido uma vida que não condiz com a palavra de Deus, porque deixou de viver a excelência que o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida. Tem vivido, conforme diz aí o Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, de qualquer maneira, empurrando com a barriga. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar assim, olha, eu quero que Jesus, Ele seja verdadeiramente a minha direção, que Jesus seja tudo na minha vida, na vida da minha família, que Jesus tenha liberdade dentro da minha casa, no meu lar, aonde quer que eu esteja, que Jesus tenha liberdade. Então nós precisamos viver a excelência de Cristo na nossa vida. Fiquemos de pé. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra que o Senhor trouxe nesta noite através do Teu Espírito Santo, ela não fique, Senhor, de qualquer maneira na vida, Senhor, dos meus amados irmãos, tanto, Senhor Deus, os presentes aqui, Senhor Deus, aleluia, no culto, ó Pai, conforme as presentes, Senhor Deus, através da live, Senhor Deus, também nesse culto. Eu venho te pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, ela vem fazer morada, Senhor, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Que cada um deles, ó Pai, venha viver uma vida de excelência diante do Senhor. Que nós venhamos dar o melhor, ó Pai, o melhor de nós. Que nós não venhamos, ó Pai, nos acovardar, retroceder, viver, Senhor Deus, doando, Senhor Deus, aquilo que nos resta, Senhor Deus, mas que venhamos dar, Senhor Deus, a primícia de nossas vidas. Não somente, Senhor Deus, falando financeiramente, Senhor Deus, mas a nossa própria vida, Senhor Deus, nós venhamos doar ao Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, lavando, remindo, transformando, operando, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o poder que o Senhor opera sobre a vida de cada um. Assim, Pai amado, Pai querido, livra, Senhor Deus, os teus filhos da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa. Dá, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, uma semana abençoada, Senhor Deus, da saúde, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, abre portas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deixa faltar o pão de cada dia, ó Deus, mas esteja operando, Senhor Deus, aí do alto céu, Senhor Deus, lugar da tua habitação. Que os teus filhos e filhas, ó Pai, venham, ó Pai, no teu nome, ó Pai, aleluia, vencer, Senhor Deus, toda a opressão, Senhor Deus, do inimigo. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que as barreiras, ó Pai, venham cair. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as algemas, ó Pai, as prisões venham ser abertas, ó Pai, para que teus filhos e filhas, ó Pai, possam ver, Senhor Deus, a tua glória. Venham ver, Senhor Deus, a tua mão, Senhor Deus, aleluia, através do teu Espírito Santo, ó Pai, do teu sobrenatural, manifestar na vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata. Dê a salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.